tarde, meu nome é Catarina Magalhães, sou atualmente estudante de doutoramento aqui na Faculdade, em Estudos de Património. Já desde o mestrado tive a oportunidade de trabalhar com arqueobotânica, neste caso, no caso de Guifões, e agora no doutoramento tive a possibilidade de dar continuidade a esse estudo. Ou seja, o que se vai apresentar hoje são dados que compilam o trabalho que já veio desde o mestrado, agora o doutoramento, e também o trabalho de um colega, que é o Luís Seabra. A arqueobotânica é uma disciplina que estuda vestígios vegetais provenientes de contextos arqueológicos. Estes vestígios podem ser microrrestos, como por exemplo pólen, fitólitos, amidos, mas também podem ser macrorrestos, que é o que nós vemos muitas vezes nas escavações, como por exemplo sementes e frutos, que são estudados pela disciplina da grafologia, ou então madeiras, que é estudado pela antropologia. Apesar de poder ser estudado por investigadores diferentes e muitas vezes em laboratórios separados, é muito importante conseguir cruzar os dados, quando existem estudos de ambas as disciplinas, cruzar esses dados para uma melhor compreensão do sítio em estudo. No nosso caso de estudo, o caso de Guifões, não me vou alargar porque a Índia, obrigada, já fez essa introdução ao sítio. É um sítio com atestado de ocupação, pelo menos de idade de ferro, como sabem, extenso de idade tardia e depois terá tido um posterior uso medieval. Localiza-se muito próximo da foz do rio Lessa e, a assinalar aqui, este rio certamente potenciou a troca de muitos produtos exógenos. Tem já referências documentais vão já ao século XI, que referem o sítio, e teve já vários momentos de investigação. Destaco aqui, então, o início do projeto GIFARC, motivo pelo qual estamos hoje aqui, para apresentar os trabalhos, e foi só no âmbito deste projeto que foi possível iniciar um trabalho bem consolidado, planeado, de estudo da arqueobotânica. Este trabalho foi coordenado pela professora Andréa Areses, que é coordenadora científica do projeto, pelo professor João Terezo, que é o consultor científico da área da arqueobotânica, e tive a oportunidade também de contar com o Dr. Luís Seabra, que fez estudos grafológicos. Passemos de forma breve aos materiais e métodos. Para o nosso estudo, foram estudadas até agora 23 unidades estratigráficas para o período romano e 16 para a antiguidade tardia, no caso da carpologia, ou seja, das sementes e frutos e inflorescências. Isto corresponde a cerca de 500 litros de sedimento. Se pensarem, cada balde tem cerca de 10 litros, estamos a falar de muita terra recolhida e estudada. No caso dos estudos das madeiras, foram estudadas 7 unidades estratigráficas para o período romano e para a antiguidade tardia 13 unidades estratigráficas. Aqui ressalva a importância, logo para começar, de estar bem estruturado desde o início, bem planeada a recolha do sedimento, da terra, de onde se vão extrair estes elementos vegetais em estudo. E já agora, não pus aqui, mas queria dizer que quem não estiver muito a par ainda, podem consultar, se há pouco tempo, o Manual de Boas Práticas de Arqueobotânica, está disponível na página do CBO. Aconselho tanto a alunos quanto a arqueólogos a consultar. No caso de Guifões, e sempre tudo planeado, optou-se por fazer recolhas de contextos primários, neste caso estamos a falar de lareiras, contexto primário no sentido que é o sítio onde foi queimado, logo a combustão deste material em estudo, e também de contextos secundários, ou seja, não é o sítio onde foi queimado o material, mas já outros sítios para onde foi esse material removido. Falamos, por exemplo, de enchimentos de fossas, enchimentos de valas ou até camadas deposicionais. Na primeira fase do processamento dessas amostras, ou seja, depois de saírem de campo, os sedimentos foram sujeitos a flutuação, recorrendo a malhas, primeira e segunda fotografia, recorrendo a malhas de meio milímetro de largura. Esta flutuação é um processo que, recorrendo à agitação do sedimento através da água, faz com que a fração leve, seja um material carbonizado, digamos assim, flutue e se possa recuperar o que iremos estudar. Já posteriormente, no laboratório e com recurso tanto à lupa binocular, podem ver à direita, ou ao microscópio de luz refletida, podem ver aqui à esquerda, iniciou-se o estudo das amostras seguindo a metodologia standard de cada disciplina. Não me irei alargar, senão era um bocado massacrante, mas podem também consultar no mesmo manual. Durante a observação microscópica, registaram-se características anatómicas decorrentes da combustão, assim como as próprias características das madeiras ou dos frutos. De forma muito sintética, optou-se para o estudo das madeiras estudar no mínimo sempre 200 fragmentos de carvão por cada unidade estratigráfica. Este número era ajustado consoante a necessidade e a disponibilidade de amostras. No caso da carpologia, ou seja, das sementes e dos frutos, optou-se por estudar na íntegra das amostras
todo material que fosse de dimensão superior a 1 milímetro e o que fosse entre 1 milímetro e meio milímetro, oferecemos uma subamostragem de 1 grama. Resultados deste trabalho. Os dados, como podem ver para a carpologia, demonstram que a proporção dos vestígios carpológicos se mantém no tempo. Um pequeno parêntese, um táxon é uma unidade taxonómica associada à classificação científica de seres vivos. O que é que temos de particular inerente a cada fase? No caso do período romano, vemos que o conjunto é predominado por cereais, corresponde a 60% das amostras, do total, e é dominado por milho miúdo, seguido de trigo de grão nu, milho painço e cevada. Entre as silvestres, que é o segundo maior, não conseguem ver, entre as silvestres, que é o segundo maior conjunto, temos, por exemplo, a esfabácea, que corresponde aos tojos, as giestas, por exemplo, os codeços, e também brassicáceas, são muito comuns também na natureza e que poderão vir de matagais, de orlas ou clareiras de bosques, de campos agrícolas cultivados ou incultos, bermas de caminhos, ou seja, uma panóplia de sítios. No caso das plantas silvestres edíveis, seja, comestíveis, temos o exemplo da camarinha, que é uma planta dunar, e temos a amora e a framboesa. No caso dos frutos domesticados, podemos assinalar a presença de pêssego. E no caso das leguminosas, temos apenas a presença de favas. Já para a Antiguidade Tardia, o quadro é muito semelhante, mas destaca-se a presença do centeio, ali em segundo lugar, que tem uma presença ubíqua, ou seja, recorrente em toda a cronologia, e que é o segundo táxon mais representado entre os cereais. Entre os frutos, relevamos a presença da castanha, um fragmento de castanha, e entre as silvestres edíveis, destacamos a presença da bolota. No caso da antracologia, ou seja, no caso do estudo das madeiras, os táxons identificados são maioritariamente os mesmos para as duas fases, havendo no total do sítio cerca de 48 táxons identificados. No caso do período romano, destacamos a presença maioritariamente de quercus de folha caduca, ou seja, carvalhos, genericamente falando, vários tipos de carvalho, de leguminosas, as tais giestas que falámos há pouco, as arbustivas. Em terceiro lugar, quercus, que não conseguimos saber se são de folha perene ou caduca. Em quarto, o castanheiro, seguindo das urzes, e quercus de folha perene, como por exemplo os sobreiros. E depois outros, correspondem àquela fatia de 16%, que tem uma grande panóplia também de táxons identificados. Entre estes, queria destacar a presença de loureiro, de videira e de prunos, ou árvores da família dos prunos, que poderá corresponder a espécies silvestres ou já domesticadas, a árvores silvestres ou domesticadas. Se estamos a falar de domesticadas, poderemos referir, por exemplo, o pessegueiro. No caso da Antiguidade Tardia, o panorama é semelhante, mas as proporções mudam, ou seja, a árvore passa a ser mais predominante e mais ubíqua é o castanheiro. E destacamos a presença da madeira de figueira e, novamente, do loureiro. Passemos à discussão. Isto foi uma forma muito sucinta de muitos anos de estudo. Ao nível carpológico, temos o predomínio de cereais e ele é muito expectável já por dois fortes motivos. Primeiro, porque sabemos que são alimentação básica já desde o Neolítico. E, por sua vez, são também os alimentos carpológicos mais resistentes ao fogo, o que torna ainda mais clara essa presença constante das culturas cerealíferas. Por oposição, as silvestres, que são mais pequeninas e mais frágeis, não irão resistir tão bem ao fogo. Ainda assim, e tendo em conta o mau estado de preservação de grande parte do material, foi registada muita diversidade de plantas silvestres, mas sempre em pequena quantidade, ou seja, aparecem meia dúzia de sementes de diferentes táxons ao longo do estudo. Isto pode ser explicado pela presença de muitos contextos secundários, por oposição aos primários, e relembro, os primários são, por exemplo, as lareiras, e as lareiras são sempre têm material muito concentrado, é só correspondente à partida a uma ou duas soluções de lareira. Ou seja, é mais difícil conseguirmos, na recolha, no estudo de materiais de lareiras, conseguir ter tanta diversidade de material. Aqui, novamente, chamo a atenção para a importância de sabermos como mostrar o material, estar a par da importância de o que mostrar, como mostrar, e, se for preciso, de recorrer à bibliografia para suportarmos as nossas opções em campo. Depois, temos a presença constante da camarinha, que é, em termos científicos, chamada Corema album, que é uma espécie de dunar edível, comestível, e tem uso atestado ao longo de toda a costa atlântica, desde o Mesolítico até à Idade Moderna. Atualmente já é raro encontrá-la porque está sob grande pressão antrópica por perda de habitat, ou seja, por construção nas zonas dunares. Em terceiro, queria notar a escassa presença de leguminosas,
sendo que o único táxon ao longo de todo este estudo foi a fava. Apesar de variar consoante todos os sítios arqueológicos, esta realidade é muito transversal à maioria dos contextos do Noroeste peninsular. E queria assinalar também a ausência do petrico espelta. Ele é muito recorrente noutros sítios, para a Idade do Ferro e mesmo para a transição já na viragem da era. Esta ausência só se notou até agora também noutro sítio costeiro, que é em Rei Ramiro, no sítio de Rei Ramiro, em Gaia. É necessário agora começar a aumentar as amostras da Idade do Ferro e também de Alto-Imperiais para confirmar se há de facto esta ausência e também contrastar com outros sítios a perceber se esta ausência é algo local ou não, se é um viés de dados ou se é comum aos sítios costeiros. Ainda sobre os cereais, devemos enfatizar a presença do centeio apenas na Antiguidade Tardia. O nome científico é Secala cereale e é uma espécie que se desenvolve em solos muito pobres, aparece em diferentes contextos já da Idade do Ferro, quase desaparece nas charrastos já no início no período romano e reaparece de forma sistemática em contextos tardios, noutros sítios também. Em estudos recentes, nomeadamente o colega Luís Seabra, estes estudos têm demonstrado a possibilidade de um ressurgimento do centeio, já não como erva daninha como seria anteriormente, mas como uma cultura, e isto aparece por outras regiões também da Europa. Assim, este caso, o caso do cacho de Sifões, parece estar em consonância com a tendência observada noutras regiões. Um pequeno parênteses, foi detectado um grão em todo o estudo num contexto da viragem da era, mas queremos tratar-se de uma perturbação, que é algo que sucede em algumas amostras neste sítio e noutros sítios, é algo recorrente aos sítios arqueológicos. No caso dos resultados antrocológicos, eles apontam para uma realidade pautada por muita variedade taxonómica, mas com uma predileção de recolha de 3 táxons: o castanheiro, a castanha, o carvalho e os carvalhos de folha caduca e as tais leguminosas arbustivas. Foi possível também perceber que haveria uma recolha de várias espécies com variados calibres, de diferentes tamanhos e diferentes contextos. Resumindo um pouco o que falamos há pouco, no período romano os contextos revelaram que predominava continuamente o vegetal carvalho e era pontuado com muitos táxons, mas sempre com uma expressão muito residual. E a presença de determinado conjunto de espécies revelaram que a exploração do combustível poderia ser realizada em bosques tipicamente com espécies de folha perene ou mistos, mas também em áreas ribeirinhas, se junto ao rio, o que aqui faz todo sentido, e também de urzais, ou seja, zonas predominadas por urzes ou então por outras arbustivas mais pequenas. Contrariamente, já na Antiguidade Tardia, o predomínio é assumido pelo castanheiro. Este surge em todas as amostras, o que nos indica que o seu uso seria sempre reiterado, recorrente. Nesta cronologia, parece ter sido recoletada lenha de uma maior variedade de espécies e que nunca foram identificadas no período anterior. Há pouco falávamos na metodologia que registávamos características dendrológicas, ou seja, olhando para o corte transversal das madeiras, tentávamos registrar algumas alterações. Podemos notar que, por exemplo, a dimensão dos fragmentos serem muito pequenos, é algo que tanto a Índia quanto o César falaram da importância do tamanho do material que estamos a estudar. No nosso caso temos o mesmo problema, temos muitos carvões com dimensões muito pequenas que não nos permitem aferir, muitas vezes nem ao nível do género, ou seja, não podemos dizer sequer que são carvalhos ou que são pinheiros, sequer, não conseguimos chegar a esse nível de detalhe. Através da curvatura dos anéis, conseguimos perceber, em muitos casos, se trata de uma parte da árvore que é de maior calibre ou de menor, e neste caso conseguimos perceber que ao longo de todas as fases que há um uso recorrente de madeira de grande calibre, estamos a falar de troncos, do uso de troncos de forma contínua, o que faz sentido, porque estamos a falar à partida um castro já à partida teria muita ocupação, seria necessário madeira de forma recorrente para muitas atividades. A pequena percentagem de fissuras radiais, referimos aquelas micro-buraquinhos que vêm ali assinalados com estas circunferências, a quase ausência destas fissuras radiais e a ausência de bioperturbação, ou seja, a ausência de galerias de xilófagos, insetos que consomem madeira, ou também de fungos, indiciam que estamos perante um elevado ritmo de consumo dessa madeira, o que está em consonância com o que foi dito anteriormente. E a presença de muitos casos de madeira com vitrificação, que é um processo que não se sabe muito bem o que é que origina, possivelmente a temperatura, que origina uma superfície quase espelhada na superfície dos carvões, fez com que não pudéssemos também identificar uma quantidade
significativa deles. Voltando à questão do castanheiro, podemos falar que tipicamente se considerava que a sua introdução enquanto espécie domesticada, ou seja, nós antes já tínhamos, na Península Ibérica, temos castanheiro de forma atestada, clinicamente, e há também fósseis, mas sabemos que, à partida, a versão domesticada, pensava-se, teria sido introduzida na Antiguidade Tardia. No entanto, começa-se agora, finalmente, a perceber que, se calhar, a sua introdução é mais recuada. Temos, aqui no caso do Castro de Ifões, então, neste momento, esperamos no futuro ter datações para estes carvões, mas já começa a surgir mais recorrentemente. Temos, no caso de Brácara Augusta, numa necrópole, temos lá a presença também da madeira de castanheiro, e temos aqui próximo, na Cividade de Bagunte, também material, e que já foi recentemente datado, e que aponta para o século I e II depois de Cristo. Então, começamos a mudar um pouco o paradigma, e estes estudos são muito importantes para isto, afinal, o castanheiro, que se fala como sendo uma espécie tipicamente romana, ou já mais tardia, pode ter sido introduzida de forma mais recuada, ou seja, temos a introdução de novos consumos, novas práticas, porque exige conhecimento da silvicultura. E lança-nos uma questão. Esta introdução de castanheiro seria para consumo da madeira, para o uso da madeira, ou seria para o uso do fruto? Há um investigador chamado Carlos Aguiar, que publicou há 1 ou 2 anos, não tenho erro, um artigo especificamente sobre o castanheiro, e que sugere que, se calhar, a madeira, seria utilizada o castanheiro cá para a madeira e não pelo fruto. E recorre a Columela, que não fala da enxertia do castanheiro. Para a produção de frutos é necessário ver a enxertia das árvores. No entanto, no nosso caso, nós identificamos alguns fragmentos com evidência de poda. Se olharem para o lado esquerdo, veem que temos 2 anéis, ou seja, estes pontos grandes correspondem a isso. Isto é uma imagem de outro castanheiro. Ali temos um fragmento de Ifões que tem 19 anéis seguidos, muito curtos. Ou seja, não tem o anel completo, tem o anel cortado. Aqui fora, metade. Já temos a nota de que há uma prática, a prática da poda, e que poderá pôr de alguma forma em causa esta... Pode pôr, em parte, em causa esta possibilidade. Mas pode ser cortada, não sabemos se a poda que é feita, se é para melhoria, se é para simplesmente gestão do espaço, pode ser um castanheiro que está muito grande e está a criar muita sombra, por exemplo. Ora, recapitulando um pouco e pensando um bocado, sabemos que temos uma área agricultada em torno do Castro. Isto é testado pela carpologia, é testada por estudos polinológicos para a região. Sabemos que temos bosques também, bosques e áreas silvicultadas, ou seja, que há uma prática, há uma manutenção das próprias árvores, da qual viria a madeira, mas também poderia vir alimento. Percebemos que há uma continuidade na seleção das madeiras e dado o ferro. Não há uma interrupção do conhecimento, mas há uma continuidade. O que temos agora é uma introdução de novas práticas e de novos saberes. E estamos perante um cenário típico muito, muito romanizado, com a presença conjunta do castanheiro, da figueira, que tinha referido, da videira e do loureiro. Estamos também, como temos já referido assim brevemente, perante um cenário de gestão florestal, que de certeza iria exigir uma cadeia de recolha de madeira e a manutenção deste espaço. Em termos de alterações culturais, percebemos que ao longo do tempo, e há uma diferença entre as 2 fases, há novos hábitos de produção e de consumo, que poderia estar relacionado também com a especialização de ofícios, por exemplo, a novas formas de gerir a floresta. Isto remete-nos também para a introdução de produtos e de conhecimento que vemos tanto nos, se quisermos assim chamar, ecofactos, nos vestígios arqueotécnicos, mas também pelos restantes artefactos que são estudados em todo o Castro. Vemos então que há uma alteração paleoetnobotânica, ou seja, não é só botânica, mas é também etnográfica, há uma alteração das práticas, seja pela expansão de castanheiro, seja pelo de centeio, por exemplo. No caso de centeio, questionamos se é uma alteração apenas por opção cultural ou é uma necessidade. Como nos referi, o centeio consegue proliferar também em campos muito frágeis, e sabemos que na Antiguidade Tardia há uma pequena fase de idade do gelo, sabemos que os terrenos estão já muito desgastados da produção intensiva da época romana. Portanto, poderemos estar perante um cenário com uma ou até provocado por 2 opções,
pela opção e pela necessidade. E temos um cenário que nos indica, por um lado, a continuidade de seleção, continuidade de práticas, mas também de alguma ruptura. No final, o que é que conseguimos retirar com estudos arqueoboténicos? Conseguimos compreender a outro nível o cacho de Sifões, a ir a vertentes de nível económico, cultural e social, cruzando todos os dados artefactuais e ecofactuais, não gosto muito desta expressão, mas acho que torna clara a ideia, e que nos faz perceber que temos material vegetal, mas também cerâmico, por exemplo, ou vítreo, a vir de outras partes, seja do Mediterrâneo, seja do norte e centro da Europa, e que, cruzando estes dados todos, é possível ter novas leituras do espaço. Para dar, assim mesmo para fechar, e peço desculpa o atraso, podemos agora pensar que temos que incrementar o estudo das amostras de água ferro e de romano, que irão permitir atestar se há de facto a tal ausência do trigo, que falávamos há pouco, trigo espelta, perceber se aparece centeio a partir da selvagem em cronologias mais recuadas e também, muito importante, tentar perceber se o uso da madeira de castanheiro iria só para o século I, primeiro, segundo, ou se poderia recuar um pouco mais. Obrigada pela vossa atenção.